Muito bem. Deus os abençoe, irmãos. Bem, eu creio que podemos receber mais um pouquinho de Deus. Deus é rico, tem tanta coisa para dar. E nós precisamos ter pelo menos disposição para receber. Certo? Tem hora que não temos disposição para receber o que Deus dá. Mas estamos aqui para isso. Vamos colocar de pé, nós vamos ler São Mateus, capítulo 24, verso 27 e 28. Deus abençoe os que estão também através da internet. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Pai Celestial, cremos que existe alimento, existe o pão, o maná, a carne do dia. Como diz a sua palavra, o cadáver. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntam as águias. Onde está o corpo, se ajuntam as águias. E estamos aqui em torno deste corpo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos, abaixo um pouquinho que está. Vemos a sua vinda. Sempre é bom assim, né? Vemos. Assim como vocês veem, eu estou aqui. Não pode dizer, vemos a sua vinda, eu não sei o que é. Vemos a sua vinda. Não vamos nem falar, vimos, vemos a sua vinda. Nos dias do profeta era a mesma coisa. Estava vendo a vinda. Essa vinda que nós já estudamos, que é a vinda do Filho do Homem. O mistério da Bíblia praticamente não é o rapto, é a vinda do Filho do Homem, certo? Nós sempre ficávamos esperando, o rapto vai dar a qualquer momento, mas nós não sabíamos nem da vinda. Então agora nós já podemos entender essas partes, que a vinda do Filho do Homem já aconteceu. Falta o rapto. Então, se eu estou vendo a sua vinda hoje, estou vendo que ele veio, eu tenho que saber só alguma coisinha que aconteceria no dia da vinda do Filho do Homem. Bom, é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Quer dizer, uma vinda rápida. Esta vinda do Filho do Homem é muito rápida, é como um relâmpago. Não é uma coisa para ficar na terra, é como um relâmpago. A vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é um profeta. A gente sabe que o Filho do Homem é Cristo, não profeta. O Filho do Homem é quando o profeta se identifica como homem. E Deus está nele. Agora, ele é um profeta, ele é um vidente. Deus está operando através dele. E essa vinda foi como um relâmpago. E aqui está, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso foi profetizado por Jesus. Vai ser desse jeito. Vocês ficam na expectativa. Vai ser uma coisa rápida. É como o relâmpago, que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Ele saiu lá do Oriente. Agora ele tinha que mostrar no Ocidente. Ele saiu de Jerusalém. Tinha que mostrar no Oeste dos Estados Unidos. Então este é o mesmo Cristo, o mesmo Sol, que saiu e se mostrou. Agora, se as pessoas não viram, ele já se mostrou, já se revelou. A sua vinda já aconteceu. Alguns versículos eu quero ler aqui, e depois, se der tempo, ler alguns parágrafos, onde fala da vinda. Depois ele diz, pois onde estiver o cadáver, o corpo morto do dia, quer dizer, a palavra sacrificada do dia, a palavra morta. Porque você não pode comer uma palavra se ela também não morrer. Isso é muito importante. Se você, para comer uma palavra, ela tem que morrer. Para comer alface, ela teve que morrer. Você tem que ver isso. Você comeu a carne, o boi teve que morrer. O frango teve que morrer e assim por diante, para você comer aquilo. Então o profeta ensina, nós vivemos de substâncias mortas. Nós vivemos. E na vida espiritual também, nós comemos o que morreu. Ninguém pode comer Cristo se ele não tivesse morrido. Nós comemos Cristo porque Cristo morreu. Aí comemos. Ele é alimento. Ele diz, eu sou o pão da vida. Porque nos dias que ele estava lá, as pessoas não conseguiam comer, não conseguiam entender, porque ele estava vivo. Quando ele morreu, então ali é alimento. Tornou-se um alimento para podermos comer, para podermos viver daquela substância. Abaixa um pouquinho. Não sei se é só meu ouvido que entende das coisas. Um ouvido velho desse. Então, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Assim tá bom. O corpo é a palavra do dia. Mas aonde estiver o corpo, ele tem que estar morto. Ele tem que ser um cadáver. Só que ele não pode ser um cadáver de ontem, de anteontem, da semana passada. Ele é um cadáver, um corpo do dia. Porque é a águia que vai ajuntar. Se fosse urubu, aí podia ser de outro avivamento. Mas não, é do dia. Onde estiver o corpo morto, o cadáver do dia, a palavra morta que virou alimento. Irmãos, tem coisa que até para você comer os selos, Brana tinha que morrer. Para comer trovões, ele tinha que morrer. Ele era o sétimo selo, para você comer, ele tinha que morrer. Eu não estou comendo o corpo de um homem, mas Deus sempre manifestou sua palavra através do corpo de um homem. Se você não comer, porque aí está o alimento espiritual, aí está o cadáver. Porque o livro, ninguém podia olhar para ele, porque estava cerrado, fechado. E esse livro fechado, se eu não posso comer, não posso olhar para ele, então ele não morreu. E ele tinha que morrer para eu poder comer. E ele só morreria nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele trouxesse aquilo à tona, em cena, para nós, e partisse. Aquilo tornaria o livro no estado de alimento. Antes não se pode comer. Antes do sétimo anjo, ninguém comeu trovão, ninguém comeu selo, ninguém come novo nome. Não tem jeito de comer, porque o livro estava cerrado. O livro tinha que morrer. Talvez as pessoas não conseguem ver a simplicidade que Deus trabalha. Mas se nós vivemos de substâncias mortas, o espiritual também foi assim, irmão Brana ensina. Cristo teve que morrer para eu poder viver. Eu tenho vida porque Cristo morreu. E eu tenho 7 selos porque Brana morreu.
Eu tenho 7 trovões porque Brana morreu. Tem novo nome porque Brana morreu. Ele não podia nem falar nisso para a gente. Ele veio para pregar aquilo é para ser alimento. Ele abriu, mas ficou como aquele maná que caía no deserto e no arraial de Israel, e que eles não sabiam o que era, e que o profeta teve que falar: vocês podem comer, isso é maná do céu. Eles não sabiam. Agora é alimento de anjo. Vocês deveriam dar valor. Isso daí é alimento de anjo. Deus está tirando alimento de anjo e dando. Olha o privilégio que Israel teve. Você come o maná espiritual. Mas Israel comeu uma comida natural, que aquilo era alimento de anjo. Eu não sei como que o anjo comia aquilo. Nem precisa comer. Mas aquilo é alimento de anjos. E Deus pega, derrama no arraial de Israel. Agora é para vocês comer. É por isso o sapato não acabou. O alimento era de anjo, a comida era de anjo. Então, a própria vida, eles não precisavam de um plano de saúde. Eles não precisavam de INSS. Eles não precisavam de aposentadoria. Mas por quê? Porque eles comeram um alimento de anjo, alimento do céu. Era o natural ainda, irmãos, apontando para nós que hoje comemos o alimento dos anjos, o alimento celestial. E qual alimento de anjo que nós comemos? Olha, tem 7 anjos que vieram nesta era final e eles trouxeram o alimento da eternidade. Irmão Branco diz, era eles quem tinham estes selos. E eles vieram e trouxeram este alimento. E tinha que ser entregue este alimento através de um anjo especial, William Branham, o 7º anjo. Aí foi entregue aquele pão, entregue aquele maná para nós. Todos nós estamos hoje alimentando destes selos, porque é tempo de comer o maná que estava escondido, mas não está mais. Ele estava escondido, novo nome estava escondido, 7 trovões estava escondido, mas não está mais. Eu vejo 7 trovões na mensagem toda hora que eu leio. Eu vejo o 7º selo aberto na mensagem. Quando eu leio, eu tomo uma mensagem dessa, Brana está dizendo os 7 selos foram abertos. Então eu posso comer. Agora eu posso comer. É doloroso, mas esse povo da mensagem que está esperando o irmão Brana vir para poder revelar os selos, eles estão morrendo de fome, não tem comida, não tem alimento. Quer dizer, a Bíblia, a palavra, a mensagem do profeta não é alimento para eles, porque eles não podem comer aquilo, eles não veem que aquilo é alimento. E o povo de Deus está comendo, dizendo, coma, você pode comer, é alimento. Diz, oh, não, e daí vai ser revelado ainda. Não, já foi revelado, já morreu. Come o alimento, já morreu. Toma isso daqui para você agora. Eles não conseguem ver isso. Então isso aqui é um privilégio que você tem de estar comendo um alimento, mas tem que saber, está morto. Ah, eu estou comendo um alimento vivo. Vivo não, você não come alimento vivo. Tem que comer alimento que morreu. Morreu. Entende? Esse alimento, eu estou comendo o livro, o mistério de Deus, que ia ser revelado no último dia. Esse Cristo tinha que morrer. Se Cristo Jesus teve que morrer para podermos comer, ele diz, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida. Você já pensou bem agora que não é, a carne e sangue não é de Brana agora, é a palavra que é carne, a palavra que é sangue, a palavra que é vida, e você está comendo a palavra, ela morreu,
e agora eu como esta palavra, morreu porque ela foi revelada, não podia, nenhum pode comer lá atrás. Paulo, um grande homem de Deus, não sabia nada desse alimento, porque não podia. Para ser claro para você, o próprio Jesus não podia no seu dia, porque era para os dias da voz do sétimo anjo. Nós temos que andar com a Bíblia. Foi Jesus quem falou, vai vir um, aquele, não vai vir dois, não vai vir meia dúzia, não vai vir um grupo de pastores, não vai vir um plenário, vai vir um, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Quer dizer, tem um que vai vir, vai fazer maiores obras, ele vai crer, e você não pode comer se você não crer. Você olha assim, se você não crê, você não come. Se a palavra, se o selo, se os trovões fosse, eu esqueci agora o que era, o que eu não como. O que eu não como. A irmã Santina fez lá, eu não como. Lembra que a senhora fez que eu não... Camarão. Se os selos fossem camarão, eu estava perdido. Talvez você quer fazer o melhor prato para mim. O selo tem que ser tainha. Entendeu? Tem hora que o selo foi revelado, é alimento, mas que tipo de alimento se for aquilo que eu não gosto? Tem gente que não gosta do selo, que nem eu não gosto de camarão. Eu não gosto de camarão, eles não gostam do selo. E aqui está, você tem que ver, isto está na hora de comer, você precisa comer, é alimento, mas as pessoas não veem como alimento. O Filho do Homem já veio. Eu tenho muitos versículos para ler, só para te expor isso daqui. O alimento já está aí, as águias estão ajuntando. Sabe quando é que os crentes da mensagem vão comer o que nós estamos pregando? Na grande tribulação. Aí, aquele monte de abutre. Vocês me desculpam, mas é isso daqui. Porque a águia ajunta no cadáver morto do dia, mas o abutre depois que passa do tempo. Entende? Aí ele vai lá e come. Aí eles fazem festa. Falei, não, mas já foi. Já foi. Isso daqui já aconteceu. Então aqui está. Outras coisas que eu tenho que apresentar para vocês aqui. Porque é o mistério, é o segredo. Mas por que eu sei? Porque já morreu. Eu estou comendo o alimento. Vemos sua vinda. Vemos. São Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quer dizer, ninguém pode comer isso aqui. Ninguém sabe, nem os anjos. E ele disse que ele não sabia. Jesus falou. Também não sei, não. É um segredo que ficou para o Pai, o grande Espírito, Deus. Eu não sei isso aqui. Aí ele começou a dar um sinalzinho para nós. Como que é esse dia? O que vai acontecer na hora que estiver nesse dia? E como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem, que é o mistério. Aquele dia e hora não é arrebatamento, é o dia do Filho do Homem. Daquele dia e hora ninguém sabe. E aqui está, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, assim até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo mistério, dia e hora, que ninguém sabe, então não pode comer. Se não vê esse Filho do Homem, então não tem alimento. E os dias de Noé está aí, você sabe que está aí na rua. Os dias de Noé está dentro da sua casa, da minha casa. Os dias de Noé estão na nossa família, quando não estão na nossa vida. Casar e divorciar.
Talvez os dias de Noé. Está ali. Agora, cadê o dia do Filho do Homem? Então, eu tenho que saber, esses dias de Noé estão aí, os dias de Ló estão aí, homem vivendo com homem, mulher com mulher. Tem homem que deixa da mulher para viver com homem. Entende? O prazer se tornou contrário à natureza, que homem não tem prazer com a mulher. Só tem prazer, o problema está para cá. Mas fala com o Jonas, ele... Quando é uma coisa, é outra. Então, aí chega este ponto. Eles estão tendo prazer, não é o normal mais. É homem com homem, é mulher com mulher. O outro lado é assim, que o homem não satisfaz a mulher, uma mulher satisfaz ela. Esse é o espírito do dia, entende? É o demônio do dia. Entende? E quando você vê esse demônio nesse dia trabalhando, você está vendo, se tem dias de Ló, tem dias de Noé, então por que já não aconteceu a vinda do Filho do Homem? Vemos a sua vinda. A vinda que nós vemos não é rapto, rapto vai acontecer. A vinda que nós vemos é a vinda do Filho do Homem. Foi Deus feito carne. Escuta, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aí as pessoas, nós mesmos tudo pensava que Deus ia chegar aqui, era no arrebatamento daqui. Ele pegava um e largava o outro. Né? Estando duas moendo no moinho, será levada a uma e deixada a outra. A gente estava pensando que Jesus chegava, arrebatava um e largava o outro. Não, irmãos. A coisa já aconteceu também, vemos isto cumprido. Entende? Já vemos isto cumprido. Dois num campo, estão os irmãos ali trabalhando, dois, e um é tomado para a comida do dia, para o alimento do dia, para o corpo morto do dia, para o cadáver da hora. Não, mas não é aqui, pode ficar sossegado que não é aqui. Pode deixar que vai gravar direto para ficar sossegado. A questão está aqui, ó. Tudo já está feito. Você está comendo esse maná hoje e quem estava com você dormindo talvez com você não consegue. Um é tomado, o outro é deixado. Exatamente nessa hora. Um é tomado, outro é deixado. Duas estão moendo, lá no moinho, uma é tomada, a outra é deixada. Escuta, vigiai, pois, porque não sabeis, outra vez, a hora que há de vir o vosso Senhor. Não é para o rapto. O que é Elohim, Senhor? Vocês têm que vigiar exatamente por isso. Porque não sabe a hora que viria a manifestação de Elohim, o Senhor, que era Deus no irmão Branham. Vigiai e orai, porque não sabeis. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jonas, vai ficar cegado. Olha só aí, no VU, ó, quando eu falo, normal, esquece. O problema está aqui dentro. E vamos comer o alimento, senão me atrapalha. Então, por isso ficais vós apercebidos. Porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Tudo enquadra, porém daquele dia e hora ninguém sabe. É Filho do Homem. Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente. Isso tudo combina. Vamos mais um pouquinho aqui. Estas coisas
capítulo 25 de São Mateus. Outra vez tem filho do homem aqui, ó. E ele respondendo, disse, isto é sobre as virgens nécias. As virgens nécias, quando vai ser? É depois do rapto? Não, as virgens nécias é hoje. As virgens nécias, elas estão procurando alimento hoje. Elas não estão achando alimento. Por quê? Porque elas não acharam o corpo morto. Elas rejeitaram a mensagem revelada do profeta, o corpo morto do dia. E rejeitando aquela mensagem, aquele corpo morto do dia, o que vai acontecer é que ela vai ter que ouvir uma palavra depois. E antes disso aqui, capítulo 25, verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Não é rápido. Entende? Não é rápido, é a vinda. Foi quando ele veio no Monte Pôr do Sol. É aquela vinda, a vinda do Filho do Homem. Aquela manifestação foi a vinda do Filho do Homem. Deus tinha que vir, e para ser Filho do Homem, ele tinha que estar num homem. Filho do Homem. Era Deus num homem. Jesus era Filho do Homem. Era o Pai num homem, chamado Jesus. Filho do Homem é Cristo num homem, chamado Brana. À meia-noite, ouviu-se o clamor. À meia-noite foi a revelação dos selos. Onde veio o esposo. Aí veio o esposo. Foi ali que ele veio. O esposo estava ali, acima do Monte Pôr do Sol, 42 quilômetros de altura. Ele estava ali, onde não tinha umidade para formar aquela nuvem. Irmão Brando diz, 5 vezes. Precisava da altura que forma aquela... Precisava da umidade, que tem umidade, 5 vezes. Porque deu 42 quilômetros de altura. Onde não tem umidade. E ali estava, a nuvem estava ali. Que coisa. Se a nuvem foi formada ali, ali estava o Filho do Homem. Por que você sabe que Deus pegou o irmão Brano embaixo do monte e levou? Porque é a vinda do Filho do Homem. Estava vindo do céu. Era a vinda, vindo da eternidade. Era a sua vinda. Não é sua ida. Rápido é sua ida. Aqui é vinda do Filho do Homem. Ele veio. Então ele veio para se manifestar como Filho do Homem. E esse dia era o dia e hora que ninguém sabia. E já estava cumprindo. E as pessoas deveriam ver, é hoje. É hoje. Olha os anjos vindo. Ah, mas a gente fazia um papel, um drama diferente. Oh, vai vir nos céus, cheio de anjos. E todo mundo vai ficar olhando ele. Não. Na verdade, os Estados Unidos, uma parte parou e olhou para lá. Era algo sobrenatural que estava acontecendo e a ciência examinou. Ali não forma nuvem. E parece que até 11 quilômetros de altura que forma nuvem. Agora estava 42. Falei, não tem jeito de formar nuvem nessa altura. A ciência viu, não pode. Isso aqui é outra coisa. Isso é coisa do outro mundo. Mas eles não pegaram nada disso. Eles não entenderam que era a vinda, eram os anjos que tinham vindo da eternidade e parou, formou uma nuvem. Onde não forma nuvem, Deus faz o que Ele quer. E Ele faz onde não forma mesmo. Porque se Ele fizesse uma nuvem misturar com a dos outros, Deus não mistura com denominação. Ele tem sua nuvem. Ele tem seus anjos, Ele tem seu povo. Então Ele veio naquela altura onde não tinha nuvem e formou uma nuvem e foi fotografado. Ele permitiu ser fotografado ali porque Ele já tinha permitido ser fotografado com o profeta em 1950. Agora, em 1963, outra vez, Ele deixou que a ciência fotografasse, mas a ciência não ficou sabendo de nada. Não sabia o que era aquilo ali. Era a vinda do Filho do Homem. Vemos a sua vinda. Agora, eu estou falando que vemos sua vinda,
É porque o irmão Brana disse, deixa eu ler logo esse pedacinho aqui, né? Mesmo que eu tenha que ler mais. 203, o poder vivificador, que é o nascer do sol. Ele diz 203, o poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador ele pôs no meio, nos permite. Não era para depois de Brana, era para os dias de Brana. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Muito bem. Outras coisas que você já conhece. 25 do intervalo da primeira tradução de Goiânia. Mas vou ler o sentido da segunda tradução. Certo? É o que eu tenho aqui em mãos. Agora recordem. O sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. O sétimo anjo está sobre a terra no tempo da sua vinda. Agora, isso daqui, os próprios crentes da mensagem, teve essa tradução. O sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Quer dizer, eles fizeram uma tradução que colocou para rápido. Estará aí, eles colocaram o William Branham para ressuscitar lá na frente e estar no dia do rapto. Mas não é assim. O sétimo anjo está sobre a terra no tempo da sua vinda, de sua vinda. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Ele estava ali e ele viu isto também. O poder vivificador foi quem permitiu Brana ver sua vinda e permitiu nós também, mesmo que nós não vivemos lá, mas aqui nós estamos vendo que a vinda do Filho do Homem foi lá. Não é coisa que vai acontecer para frente, e que muitos dizem, irmão Branham tem que estar sobre a terra no dia da sua vinda. Não, aquele lá é dia do rapto. Ele vai estar mesmo, vai ressuscitar junto com os demais, ele vai estar mesmo sobre a terra para o rapto. Mas isso daqui não quer dizer rapto, isso daqui está dizendo vinda. Vinda é filho do homem. Esse poder vivificador permite-nos ver sua vinda. O sétimo anjo está sobre a terra no tempo de sua vinda. Por certo, ele estava ali, veio aqueles dias, ele estava sobre a terra, no tempo da sua vinda. Então, isso é coisa que já cumpriu. Certo? Isso já cumpriu. Como que vamos ver outra coisa? Vamos ver o que é real. O que é real é bem melhor, não é? A gente vê quando Deus mostra as coisas. 99, hoje tem cumprido esta escritura. O mesmo sol que sai no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. Agora, o mesmo Filho de Deus que veio pela primeira vez no leste e se vindicou como Deus manifesto em carne, é o mesmo Filho de Deus aqui. Ele não vai falar que vai vir, não. Aquele mesmo Filho de Deus que veio lá no leste é o mesmo Filho de Deus aqui no hemisfério ocidental. Aquele mesmo Filho de Deus. Lá é o mesmo aqui. E aqui ele estava em Brana. Aqui ele tinha descido do céu em Brana. Foi por isso que o irmão Brana foi tomado para dentro da nuvem formada por aqueles anjos. Porque Cristo tinha que descer, o anjo forte tinha que descer. E Brana era o sétimo anjo, o sétimo selo, e por isso ele veio e pregou almas encarceradas hoje. Tradução de Goiânia, 217, 218, ele mostra isso. O sétimo anjo, o sétimo selo, o traz de novo à terra. Levou o sétimo anjo para a nuvem, e o sétimo anjo
trouxe Cristo para a terra. Trouxe a vinda do Filho do Homem. Ele trouxe para a terra. Então aqui está o mesmo Deus que manifestou em carne ali no leste, é o mesmo Filho de Deus aqui no hemisfério ocidental, que está se identificando na igreja nesta mesma noite. Como mesmo ontem, hoje e para sempre. As luzes do entardecer do Filho têm chegado. Hoje tem se cumprido esta escritura ante nós. Que escritura? Do rapto? Não. Da vinda do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido esta escritura ante nós. As luzes do entardecer vai chegar. Não, tem chegado. Está aqui, ó. 99, hoje tem cumprido essa escritura, tradução de Goiânia. Isso é coisa boa. O que você quer mais? Tem mais coisas? Tem, porque aqui hoje tem mais um golinho que se pode tomar, porque é o pão da vida. O 104 desta mensagem, ele vai mostrar para nós também. 104. Na revista Life, a edição 17 de maio de 1963, saiu um artigo acerca desta nuvem sobrenatural, na qual disseram: círculo misterioso de luz no ar sobre Tucson e Phoenix, Arizona. Interessante isso daqui. Por que irmão Brana chamou Tucson de Jerusalém? Eu não quero fazer nenhum rodeio nisso, mas irmão Brana vem chamar Tucson de Jerusalém. Ele chamou assim. Ele diz: eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Foi ali. A Jerusalém, lá atrás, é onde o Filho do Homem veio, no leste. Mas a Jerusalém dos gentios é Tucson. Círculo misterioso de luz no ar sobre Tucson e Phoenix, Arizona. Isso sucedeu exatamente da maneira que eu disse quase um ano antes de suceder. O irmão Brana falou para eles: vai acontecer isso. Agora, depois que aconteceu, ele está dizendo: isso sucedeu. A nuvem saiu como que na forma de um triângulo. Temos a fotografia da nuvem pendurada na igreja. Disseram que estava a uma altura de 27 milhas e tinha 30 milhas de largura. Todavia, não entendem o que sucedeu. Apareceu misteriosamente e desapareceu de igual maneira. Aí Deus vem, aparece e desaparece e deixa os homens chupando o dedo. Manifestou ao seu profeta, revelou ao seu profeta, desceu e se encarnou em seu profeta, apareceu e desapareceu e deixou os homens a ciência sem saber. O irmão Fred Sotman e o irmão Jenny Norman e eu, que precisa de 3 testemunhas, estávamos de pé ali como 3 testemunhas. Como também nosso Senhor levou a Pedro, Tiago e João. Irmão Brana faz um paralelo de tudo. Você tem que ver lá atrás, Pedro, Tiago e João. Aqui, irmão Fred Sotman, irmão Jenny Norman e William Brana. Ele mostrando essas coisas para nós, para ver sua vinda. Vemos sua vinda. Como também nosso Senhor levou a Pedro, Tiago e João ao monte como testemunhas. Vimos quando isto sucedeu. Ali estava nos céus, tão alto onde não há umidade nem nada para causar uma nuvem. Como podia então estar ali? Foi formada pelos anjos de Deus, regressando depois de haver dado sua mensagem. Ele veio, formou, depois que deu a mensagem, regressou. Hoje tem se cumprido esta escritura em nosso meio. 105. Notem bem, os 7 selos têm sido abertos. Então agora posso comer. Ele foi aberto, foi revelado, morreu. Interessante, quando está vivo não pode comer, tem que morrer. É isso daqui para virar alimento.
ao 7º selo. Os 7 selos têm sido abertos. O torvelinho foi para a costa ocidental. Agora, não vai lhes passar por alto, como foi naquela então. Não vai vos passar por alto, como foi naquela então. Passaram por alto no tempo de Jesus, não vai passar por alto. Agora, ele está dizendo que nos dizem as Escrituras quanto a hoje. Jesus falando disse, agora não temos tempo para relatar todos os exemplos, unicamente em Lucas 17, Jesus Cristo, a própria palavra feito carne, crê você assim? Nos disse como seria a palavra no tempo do fim, quer dizer, a palavra feito carne também no tempo do fim. Perguntaram a Jesus, qual será o sinal do fim do mundo? Lhes disse que se levantaria nação contra nação, e também disse assim como foi nos dias de Sodoma, também será no dia quando o Filho do Homem se manifestar. A coisa já está cumprida. Agora, quando Jesus veio à terra, veio como tríplice nome de filho, filho do homem, o qual era um profeta, filho de Deus e filho de Davi. Agora, ele viveu sobre a terra e nunca... A terra nunca disse que era filho de Deus, mas disse, eu sou o filho do homem. Crês tu no filho do homem? E ele teve que vir assim, para dar cumprimento às Escrituras que o expunham como profeta. Moisés disse, o Senhor vosso Deus vos levantará profeta como eu. E se você notar que se o Senhor Jesus Cristo, ele veio do jeito que a Escritura expunha, ele apareceu. Ele não falava, ele falou simplesmente para o ceguinho, porque quem escreveu foi São João. E São João é o Evangelho do Filho de Deus. São João não podia escrever Filho do Homem como Lucas escreveu. Então São João teve que escrever, crês tu no Filho de Deus? Falando com o ceguinho. A única escritura, porque o irmão Branham nem cita essa escritura, é eu quem cito nas pregações. Mas o irmão Branham nem cita essa escritura. Mas aquele ceguinho diz, crês tu no Filho de Deus? Porque ele era o Evangelho do Filho de Deus, São João, certo? E aqui agora ele tinha que falar assim. E a coisa quando vem a cumprimento, vem como as Escrituras expõem aquilo. Por que você não conhece 7º selo, 7 trovões, novo nome? Deixa eu te mostrar isso. As Escrituras dizem, silêncio, não escreva. Entende? Então não é uma coisa clara, acontece no dia, está acontecendo, e o profeta falando, ele não falava, novo nome é Branham, ele só dizia HM, faz parte do nome de Deus. Aquele que veio ali falar com Abraão, era Deus mesmo, e isso vai repetir nesse dia. Bom, isso daí tudo era mostrando a Escritura, que ele não podia falar, sou eu, porque era dia de 7º selo, era dia da vinda, ninguém podia saber, era aquele dia que ele estava pregando, que ele estava vivendo. Você pode ver que ele deixou soltar coisas depois do 7º selo, aí que ele começa a soltar, porque já tinha vindo. Aí ele começa a soltar os segredos, mas naquele dia ele tinha que pregar do jeito que estava na Escritura. Não escreva 7 trovões, silêncio ao abrir o 7º selo. E ele diz, então não ficamos sabendo. Ele só diz, era a vinda. Aquele silêncio era a vinda. E não é o rapto, aquele silêncio era a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol e descer encarnado em William Branham. Parágrafo 101 da Cristo Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Se encarnando? Vocês notaram? Isso é o irmão Branham, mas ninguém notou nada disso. Ninguém notou. Irmão Branham percebeu que eles não estavam sabendo nada daquilo. Era o segredo do dia. Entende? Era o segredo do jeito que a Escritura expõe. Ele apareceu. Agora você tem que saber de uma coisa. Aquilo morreu, tornou alimento. Então o que diz o próprio Deus? A João, que é um tipo da noiva, da esposa, vai ao anjo forte e diga para ele, dá-me o livrinho. Quando você foi ao anjo forte para pedir o livrinho, o anjo forte, ele veio e foi no céu. O anjo forte veio a 41 quilômetros, 42 quilômetros de altura.
você não subiu lá para pedir para ele, não. Quando você disse para o anjo forte, dá-me o livrinho, o anjo forte estava materializado no 7º anjo. Dá-me o livrinho, a coisa agora é para mim comer. Dá-me o livrinho, tornou alimento aquilo ali, morreu, virou alimento, deixa-me comer. Aí você começa a comer aquilo. Quem não come não sabe nada, irmãos. E fica por perto, não, mas daí não é de comer, daí não foi revelado. É para você, não foi, então não come, passa fome. Mas eu vejo, olha, isso daí está na hora de comer, está fresquinho. Esse alimento é fresquinho, está na hora de comer. Amém? Por essa razão, ele não podia dar-se a conhecer como Filho de Deus nesse tempo, porque era o Filho do homem. Ele não podia falar esse dia, porque esse dia era o dia dele. Está escrito que ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho. Então ele não podia dizer, é isso, irmão. A palavra sempre vem aos profetas. Ele era a palavra em sua plenitude, o Filho do homem, o profeta maior. Não um profeta maior, mas o profeta Deus. A plenitude da divindade corporalmente estava nele. Por essa razão, foi chamado Filho do homem. Agora escuta. Agora, por estes 2000 anos, o temos conhecido como Filho de Deus, o Espírito. E no milênio ele será Filho de Davi, sobre o trono. Conhecemos isto pela leitura das Escrituras. 108. Hoje tem se cumprido essa escritura, tradução de Goiânia. Agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, que é a era de Laodiceia, então o Filho do homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Ele estava dizendo para nós, hoje tem se cumprido esta escritura, aquele dia e hora, ninguém sabe. Hoje está cumprindo esta escritura. Então aqui, capítulo 25 de São Mateus, falando depois das virgens nécias, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Agora eu te pergunto, quando é que vai chegar o esposo? Chegou já o esposo. O profeta diz, na mensagem 236, provando a sua palavra, eu gosto porque hoje eu posso citar mensagem, posso citar parágrafo, está ali, não é doutrina minha, eu estou pregando uma coisa que aconteceu, eu tenho Bíblia para isso, assim como nós pregávamos para os outros, dizia batismo é em nome de Jesus Cristo, nós temos Bíblia para isso, para mostrar para os pentecostais, para qualquer crente, porque isso já cumpriu, assim, para a vinda do Filho do homem, não para rapto, para a vinda do Filho do homem, você tem que estar cuidando de si próprio, você tem que se preparar, você tem que vigiar, para saber disso daqui, ó. E agora, vem essas virgens nécias, chegou o esposo veio no tempo de Mombrana, o esposo vem com nome gentil, porque a noiva é gentia. Você pensa que Deus mistura sua semente? É nós que misturamos, entende? E Deus, sabendo que nós misturaríamos nossa semente, Ele escolheu uma noiva morena. Ela não é branca nem negra, ela é morena, ela é mista. Agora, me desculpe, você que é negro, você faz parte da noiva, e você que é branco faz parte também da noiva. Você entende? Tem que se entender isso. Mas por que Deus deixou a coisa morena? Falou para Salomão que ela é morena. Irmão Brana veio e pregou e pensou que ela era de Fênix, onde é o povo branco. Deus falou, não, eu nunca te disse que ela é de Fênix, eu te disse que ela é morena. Entende? Deus trazendo o seu povo para aquela semente. Porque Deus, ele já pregou lá no início, cada semente produz a segundo sua espécie. Quando ele veio para manifestar aos judeus, ele veio até com o nome judeu. Ele não era judeu, nem gentil, mas o próprio Deus veio e recebeu o nome judeu, Yeshua. Pregou para os judeus. Agora ele veio no último dia, ele veio aos gentios. Então, Deus veio e tomou o nome gentil. Isso está na própria mensagem do profeta, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levará o seu nome. Esse gentil foi Brana. Porque é o tempo do esposo. A esposa é gentia. E o esposo tem que ter um nome gentil. Então Cristo não podia vir aqui para pregar para nós como Jesus, como Yeshua.
Ele tinha que vir pregar para nós com o nome gentil, um gentil levando seu nome, por isso ele veio e manifestou como filho do homem em Brana, que é um gentil. Amém? Tudo isso daqui para mim é claro demais. Então chegaram elas para comprar, mas chegou o esposo. Ela está procurando azeite, o esposo chegou. O esposo chegou no tempo de irmão Brana. Tem gente que está esperando o esposo vai chegar. Não, chegou no tempo do irmão Brana. Era ali que o esposo chegou, revelou o selo, virou alimento, aquilo, nós podemos comer, amém? E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, não para a festa, para as bodas, que é casamento. As que estavam preparadas desde antes da fundação do mundo, porque Deus é quem te predestinou, antes da fundação do mundo, para poder ver sua vinda. E para estar na sua vinda, para crer na sua vinda. Aleluia! Glória a Deus. Entraram para as bodas e fechou-se a porta. Agora você vai encontrar gente falando mal de nós, preocupado conosco, dizendo que somos do diabo, por certo. Eles estão do lado de fora, a porta está fechada, o esposo já chegou, já fechou a porta, já casamos, elas querem casar e não tem jeito mais. Então, e ele, deixa eu ler aqui, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, abre os selos para nós, abre os trovões para nós, abre um novo nome para nós. Eles estão aí nas suas reuniões, eles estão pedindo a Deus, Senhor, nós queremos conhecer novo nome, queremos conhecer trovões. Não, vocês são nécias, ele não abre mais, ele já abriu, ele não revela mais, ele já revelou. Aleluia. São Mateus 25, eu estou lendo ainda, verso 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Irmãos, tem uma hora, sabe o que elas vão dizer? Não, mas nós somos da mensagem do profeta, não te conheço. Não te conheço. Os próprios pentecostais é que chegaram a dizer, mas nós cremos em Jesus, nós somos de Jesus. E não te conheço. Isso daí é questão do dia que o profeta pregou. Eu não te conheço, por isso vocês não recebem meu profeta. Assim como lá atrás os judeus não receberam o Filho do Homem, que era Jesus Cristo, agora os gentios também. E não só gentios que é da mensagem, gentios pentecostais, batistas, metodistas e demais, que não puderam receber o Filho do Homem no profeta. Eles não puderam receber, como lá atrás, não puderam receber aqui também. São virgens nécias. E agora, dentro da mensagem, as virgens nécias estão tudo aí nos seus encontros pastorais. E pastor de todos os lados. Você pode chamar pastor da China. Vocês lembram de primeiro que dizia uma coisa assim que era muito especial. Isso veio da China. Isso é da China. Agora, as coisas da China hoje, está tudo aí de R$1. As coisas da China, você pode ver, está tudo aí de R$1. E vocês podem trazer pastor até da China, que não vai adiantar mais. Você entende? Pode trazer da China, que não vai funcionar. Por quê? Porque já foi revelado. Os selos foram revelados, os trovões foram revelados, e agora não adianta vocês trazer outras pessoas, mas vai vir um fulano aí, um avivalista. Não, irmão Brana diz, não tem avivamento mais, é só barulho, só ajuntamento de gente. O avivamento da noiva, o William Brana diz, é os 7 trovões, e aqui está os 7 trovões, o avivamento dela, ela recebeu o seu avivamento, mas eles não querem receber. Essa mensagem é muito simples para eles. Eles querem que a mensagem venha através de um vaso eloquente, diferente, um que sabe de tudo, mas vem de um da roça. Não, isso não pode ser. Mas quando Deus veio, foi desse jeito. Ele veio lá do estábulo. Nós não vamos aceitar isso. Se tivesse vindo pelo menos num lugar melhor, mas vindo um fedor ali, não dá para nós aceitar. Esse pregadorzinho, não dá para nós aceitar. A prostituta diz, eu creio nele. Ele é meu salvador. Aí você vê que a parte moral do dia foi para o inferno. Não desprezando também os moralistas, porque a gente luta cada dia para ser moralista. Mas você tem que entender isso. Quando Deus vem, tem hora que a ralé, o que não presta, a raça ruim,
Raça ruim, eu digo assim, abaixa aos olhos do perfeito, do bom, daquele que diz, a minha vida está íntegra. E Deus vem e revela a palavra para uma Maria Madalena, para uma samaritana, para um Zaqueu, para um Mateus publicano, e deixa para trás os bons da boca, como Anás, Caifás, deixa ele para trás. Então, o que nós temos que fazer é saber reconhecer quando Deus está operando. E Deus vem e opera no nosso meio hoje. Hoje, Deus está operando. Quem é que está recebendo? Você acha que você é uma pessoa santinha? Você acha que você é uma pessoa... Você procura fazer o que é certo. Aí você olha para a vida do outro assim, diz, aquilo ali não está valendo nada, hein? E ele está entendendo a mensagem. Aquela ali está toda estragada. O casamento dela, a vida dela, e ela está entendendo a mensagem. Então você tem que saber que um de nós vamos ter que perecer por causa disto. Vamos ter que perecer. Porque Deus, quando vem trazer sua mensagem, Ele não vem procurar são. Os sãos não precisam de médico, diz o Senhor Jesus. É os doentes. Qual doente? Doente que o casamento está destroçado. Doente de casamento e divórcio. Doente com problemas. Doente que a moral não presta. Ele vem e faz a obra. Agora, depois que Ele veio e fez a obra, vamos ver se nós criamos vergonha. Nos colocamos diante de Deus, dizemos, Senhor, eu quero crucificar a minha carne com suas paixões e concupiscências, porque eu não valo nada, mas o Senhor veio e me alcançou. O Senhor me deu o selo revelado, que é a coisa maior do mundo, que gente boa não tem, e eu tenho. Muito obrigado por isso, mas não é por isso que eu sou grande coisa, não. O Senhor veio a mim, é porque eu preciso de médico. Aleluia. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como isso combina? Olha, Mateus 25, 13 com 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora, isso foi o que Jesus falou lá. Eu tenho que ler para você agora do jeito que aconteceu. Certo? Você agora, eu até tenho que dizer para você, não adianta vigiar, nem orar, porque o Filho do Homem já veio. Aí vamos encontrar os crentes, tudo orando. Coisa boa, vamos para o mato, vamos orar. Cuidado, você não é que nem João Batista, a serpente pode te picar. João Batista podia até dominar a serpente e fazer de tudo, mas você não pode nada. Então, não fica indo para mato orar quando você tem um quartinho. Jesus falou que é para ir para o quarto. O que está escrito lá na Bíblia, que eu entendo, se eu entendo um pouquinho da Bíblia, ele diz, entra no seu quarto e ora em secreto, não gritando para escandalizar os outros. Ora em secreto e o seu Deus que te ouve em secreto te responderá. Agora, isto é evangelho, isto é mensagem. Isto não é para quem quer nem para quem corre, isso é para eleito. É para eleito. Bom, passei da hora outra vez, que eu tenho um parágrafo aqui. Olha aqui, 275, terceiro Êxodo. Fui a Tucson, predisse antes que acontecesse, fiquei ao norte de Tucson, aonde veio o Filho do Homem. Testemunhos encontraram-se aqui com isso, quando uma explosão veio que soltou as montanhas do chão, quase, e ao mesmo tempo um círculo de luz pairando no ar além, quando a ciência tirou as fotos, agora 26 milhas de altura, 41,8 km, cerca de 5 vezes além do alcance da neblina, ou qualquer coisa que fosse, e nem mesmo conseguem descobrir o que causou isso. 276, o terceiro Êxodo. No tempo da tarde haverá luz. Irmão Branco pregava naquela convicção. Eles não sabem, eles não descobriram, mas no tempo da tarde haverá luz. O caminho para a glória você sem dúvida encontrará, se for eleito.
Você encontra o caminho da glória, o caminho dos trovões, o caminho do novo nome, o caminho da revelação do sétimo selo, o sétimo selo em carne em William Branham. Você encontra o caminho da glória se você for eleito. Se não for, você vai ficar aí gritando, pulando e não sabendo nada. Se essa semente cair sobre terras secas, sobre pedras, ela nunca fará nada. A gente pode pregar, mas não cai num coração bom, cai só num coração de pedra e nunca vinga. Aquilo não vinga, eles não sabem mais de trovões, não sabem nada de novo nome, não sabem da revelação dos 7 selos, porque o coração é de pedra, já está endurecido. Corações duros, petrificados, que querem ser indiferentes. Mas se cair, aleluia, se cair sobre a terra mole, macia da fé, ela produzirá um cristão dando frutos do Espírito. Note como Deus fez isso. Agora ele tem essa mesma coluna de fogo, isso está vindicado. Alguém disse, por que não vai dizer a esses cientistas sobre isso? Sabe por quê? Porque os cientistas não sabiam. E o irmão Branham sabia o que era aquela nuvem. E eles estudaram e até hoje eles não sabem o que é aquela nuvem. Mas o irmão Branham sabia. Aí alguém disse para o irmão Branham, você que sabe, irmão Branham, por que você não vai lá no cientista e fala para eles o que é essa nuvem? Imagina-se que eles creriam nisso. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Por que você não vai na igreja do pastor fulano e mostra para eles? Não deiteis aos porcos 7 trovões, novo nome. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. E novo nome para mim, filho, é pérola. 7 trovões revelado é pérola. 7º selo revelado, Branham em carne, é pérola. Eu vou dar para porco. Jesus disse para não fazê-lo. Eu não tenho direção para fazer isto. Mesmo morando ali na cidade onde estavam solicitando isto. O povo de Tucson, cientistas de Tucson, grandes pessoas de Tucson, estava dando anúncios. Quem sabe alguma coisa sobre aquela nuvem, venha e fale conosco. Branham sabia, pensei em ir. O Espírito Santo disse, fique longe. Não é para eles. Volte e conte ao tabernáculo. Volte e conte ao tabernáculo. Não é para cientista, não. Ô, Osmar, você sabe o que é o 7º selo, 7 trovões, 3ª puxada, novo nome? Vá lá em Goiânia, fala para o pastor Joaquim. Vai em Chapecó, fala para o pastor Febrônio. Você sabe. Certo? Vai aqui em Criciúma, no pastor Manuel, no pastor Samuel Roldão. Fala para ele. Você sabe. Branham sabia. Agora vocês mesmos podem dizer, eu vou fazer isso. Alguém falou para o irmão Branham, você sabe, vai lá no cientista, fala para ele. Eles estão dando anúncio aí, quem souber daquilo ali, venha e fale. Branham ficou quietinho, é para vocês ciência se perder, vocês não sabem nada, é para vocês denominações da mensagem se perder, vocês não são de 7 trovões, de novo nome, vocês são escarnecedores, cães ficarão de fora. Quando o Senhor Jesus diz, os cães ficaram de fora, ele não estava falando de cachorro vira-lata, não. Ele não estava falando desses cachorros que você dá ração para ele em casa, não. Ele estava falando de pastores, obreiros, diáconos, membros de igreja, sabucador de igreja. Ficarão de fora os cães. Você pensa que isso daqui é para eles? Deus falou para o irmão Branham, vai lá no tabernáculo, fala só para eles lá. Quer dizer, fala lá no tabernáculo, porque depois o Osmar escuta lá no Brasil, você vai ver. Fala no tabernáculo.
tabernáculo. Se Brana não tivesse falado no tabernáculo, eu não sabia. Ele obedeceu Deus, ele não falou para o cientista, ele foi lá no tabernáculo Brana e pregou. E nós pegamos as mensagens, é isso mesmo. Vocês estão vendo o que é? Vinda do Filho do Homem. Vemos a sua vinda. Vemos a sua vinda. Eu estou vendo a sua vinda aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ver essas coisas. Cada dia é coisa maior, poderosa da palavra que o Senhor permite a vasos tão frágeis como nós. Mas nós somos agradecidos porque o Senhor trabalha desse jeito para que o homem não tenha glória alguma. Que se o Senhor pegasse um homem estudado, se eu fosse um homem estudado, então eu poderia dizer, eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas Senhor, eu sou da roça, eu não sei nada, o Senhor sabe que eu não sei nada, que eu venho aqui, não tenho teologia, não tenho formação normal para poder ser até um pregador, porque tem que ser teólogo hoje para ser um pregador em cada denominação, e eu só tenho 4º ano primário, não tenho nada, Senhor, mas eu sei dessas coisas que o Senhor deu. Eu conheço essas coisas por revelação e não pelo estudo, porque o estudo não me dá isso, teologia não me dá, grupo não me dá, e eu sei que cada um pode ir para o grupo, forma seus filhos, faz deles médico, faz deles o que você quiser, faz deles um advogado, faça o que você quiser, mas eu não tenho jeito mais, já fui feito o que tinha que ser. Agora eu tenho que entregar esse recado, Senhor, para o seu povo e é para os eleitos. Não tem que me preocupar com encontros de pastores, que vou chegar lá e tem 100 pastores olhando em mim de travessado. Eu não tenho que falar nesses encontros, a menos que eles se humilhassem e dissessem, todos nós vamos calar a boca. Não vamos nem fazer pergunta, só queremos escutar. Seria diferente, Senhor. Eu daria as coisas santas para eles, mas como eles vão ladrar, eu não posso dar isso para eles. E como as pessoas talvez não entendam o que é isso, latir, eu não posso dar isso para eles. Eu sei que é pérola que o Senhor tem dado para nós. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.